Bem-vindos à nossa análise detalhada. Hoje a gente vai fundo mais fundo mesmo no material fascinante sobre psicologia social, sobre persuasão, baseado nos estudos do Dr. Robert Cialdini, explorando as ideias do livro Influence, ou Influência. Preparamos uma exploração bem completa, quase um intensivão sobre aqueles princípios que guiam nosso comportamento, muitas vezes sem a gente nem perceber, sabe? Exatamente, e a proposta do Cialdini é bem interessante. Ele organiza aquelas táticas de persuasão que a gente vê por aí, e são muitas, né? De vendedores, publicitários, políticos e até, olha só, nas nossas interações do dia a dia, em 6 categorias principais. São elas: reciprocidade, coerência e compromisso, prova social, afeição, autoridade e escassez. A ideia hoje é destrinchar cada uma delas sem deixar pedra sobre pedra. E o ponto de partida já é intrigante, né? Essa ideia de padrões fixos de ação, quase como reflexos. O exemplo da mãe peru que ele dá é clássico. Ela só cuida dos filhotinhos que fazem aquele som específico, chip, chip. Se você pegar uma doninha empalhada, que é um predador natural, mas colocar um gravador com esse som, ela trata a doninha como filho. É incrível, né? E um filhote de verdade, mas silencioso, pode até ser atacado. É um gatilho super simples disparando uma ação bem complexa. Ok, então vamos desembalar isso. E o fascinante aqui é que nós humanos também funcionamos muito assim. São nossos atalhos mentais, né? As heurísticas. O mundo é complexo demais, então a gente usa esses atalhos para tomar decisões rápido. Aquela heurística do caro é igual a bom, por exemplo. Lembra da história das joias de turquesa? Lembro. Que não vendiam nada. Nada. Aí a dona da loja, por engano, dobrou o preço. E aí sim vendeu tudo. As pessoas usaram um atalho. Tá mais caro. Deve ser de melhor qualidade. Simples assim. Só que esses atalhos, por serem automáticos, eles abrem umas brechas enormes para exploração, certo? Como naquele exemplo do vagalume fêmea, a Photuris, que imita o sinal de luz de outra espécie, a Futinus. Isso para atrair o macho e, devorá-lo. Predação pura usando um padrão fixo de ação do outro. Ou aquele peixinho blênio, que imita a dança do peixe limpador só para chegar perto de um peixe maior e arrancar uma lasca. Nossa! É a natureza, né? E Cialdini chama essa exploração, no nosso caso, de jiu-jitsu. Os persuasores habilidosos, eles não usam a força bruta, eles alavancam a força desses princípios que já existem dentro da gente. E uma ferramenta básica, mas olha, super poderosa nesse arsenal, é o princípio do contraste perceptual. Ah, sim. Aquela ideia de que a ordem em que a gente percebe as coisas afeta nosso julgamento, né? Se eu levanto um peso leve, depois um pesado, o pesado parece ainda mais pesado do que se eu tivesse pego ele direto. Exato. Ou colocar a mão na água fria e depois na morna. A morna parece quente. Como que isso se aplica na persuasão, então? Olha, no varejo está em todo lugar. Vendedor de roupa, por exemplo, é instruído a vender o item mais caro primeiro. Digamos um terno caro. Depois que você já se comprometeu mentalmente com aquele valor alto, um suéter, uma gravata, que ainda são caros, mas menos que o terno, parecem bem mais baratos em comparação. Claro, o cinto, o sapato, tudo parece pechincha depois do terno. Precisamente. Faz todo sentido. E os corretores de imóveis também usam isso, né? Mostrando aqueles imóveis de preparação, primeiro, uns lugares meio caidinhos, com preço lá em cima. Isso. Para quê? Para que os imóveis que eles realmente querem vender pareçam muito mais atraentes, com preço super justo em comparação. É preparar o terreno perceptual. Mas vamos então para o primeiro grande princípio do Cialdini? A reciprocidade. A regra da troca. A famosa obrigação de retribuir, né? Essa mesma é um pilar das sociedades humanas. Essa obrigação implícita de retribuir um favor, um presente, um convite. Isso permite criar redes de confiança, de cooperação. E a força dessa regra é impressionante. O estudo do Dennis Hagen, lá de 1971, deixou isso bem claro. Você pode relembrar os detalhes pra gente? Esse estudo parece chave para entender a força dessa regra toda. Claro, com certeza. No estudo, um participante interagia com um sujeito, um tal de Joe, que na verdade era um assistente do pesquisador, né? Numa das condições, o Joe, sem mais nem menos, fazia um pequeno favor.
Saía da sala rapidinho e voltava com uma Coca-Cola para o participante. Ah, peguei uma para mim e trouxe uma para você também. Na outra condição, nada de favor. Mais tarde, o Joe pedia para o participante comprar umas rifas que ele estava vendendo. E o resultado? Imagino que quem ganhou a Coca comprou mais rifas, né? Exato, comprou o dobro de rifas. Mas o ponto crucial, o que realmente chama a atenção, é que a afeição que os participantes sentiam pelo Joe, isso foi medido separadamente, quase não teve impacto nenhum no grupo que recebeu o favor. A obrigação de retribuir a Coca foi tão, mas tão forte que passou por cima do fato de gostarem ou não do Joe. Já no grupo que não recebeu o favor, aí sim, a afeição foi o fator principal. Quem gostava mais do Joe, comprava mais. Isso isola o poder da regra da reciprocidade. Nossa, é impressionante mesmo. E a gente vê exemplos disso em todo canto, né? Lembro bem daquela tática dos Hare Krishnas nos aeroportos. Eles te davam uma flor, um livro. Mesmo que você não quisesse. Exato. Mesmo que você jogasse fora logo ali na esquina, a sensação de dívida já estava criada. E as doações aumentavam por causa disso. Sim. E na política, meu Deus, a troca de favores, o tal do log rolling, é a moeda corrente. Lyndon Johnson, por exemplo, era um mestre nisso. Ele acumulava favores, sabia cobrar na hora certa. Foi chave para ele conseguir aprovar tanta legislação importante. Já o Jimmy Carter, que chegou em Washington como um outsider, sem essa rede de obrigações... Teve bem mais dificuldade, né? Muito mais. As contribuições de campanha funcionam na mesma lógica. O caso do Charles Keating, que distribuiu dinheiro para vários senadores. A ideia é criar uma dívida implícita. E no marketing, então? Amostra grátis no supermercado. Quem nunca comprou um queijo depois de provar um pedacinho? Com certeza. E a tática bug da Amway, deixar aquela cesta de produtos na casa da pessoa para testar por uns dias, quando o vendedor voltava, a pressão para comprar alguma coisa era enorme. Meu nome, até em situações extremas, Cialdini conta a história daquele soldado alemão na Primeira Guerra. Ele capturou um soldado inimigo, mas na hora de revistar encontra o pão com ele. O inimigo ofereceu um pedaço. O soldado alemão aceitou e, por causa disso, não conseguiu cumprir a ordem. Deixou o inimigo escapar levando o resto do pão. A regra falou mais alto. Que história. E tem um aspecto fundamental que torna essa regra tão fácil de explorar. Ela impõe dívidas não solicitadas. Você não precisa pedir o favor para se sentir na obrigação de retribuir. Pensa naquelas entidades de caridade que mandam brindes pelo correio, tipo etiquetas de endereço com seu nome? Ah, já recebi várias. O que é a flor do Krishna ou a coca do Joe é muito grande. É socialmente estranho, desconfortável recusar. E é essa dificuldade em recusar o primeiro passo que abre a porta para a exploração. Isso me lembra uma técnica específica que o Cialdini descreve muito bem. A rejeição seguida de recuo. É aquela de fazer um pedido grande, que você sabe que provavelmente vai ser recusado, para depois recuar para um pedido menor, que era o seu objetivo real desde o começo. Confesso que já caí nessa várias vezes. Uma vez, um escoteiro veio me vender ingressos para um evento, acho que era $5. Eu recusei. Aí ele na hora, tudo bem. Mas se a senhora não quer os ingressos, que tal comprar umas barras de chocolate? É só $1 cada. E você comprou o chocolate, aposto. Comprei 2, mesmo sem querer chocolate nenhum. Por que isso funciona tão bem? Me senti meio boba depois. Não se sinta boba. É uma tática muito eficaz por 2 razões psicológicas bem fortes. Primeiro, a própria regra da reciprocidade entra em jogo. A pessoa que fez o pedido maior, ao recuar para o menor, parece que fez uma concessão. Isso cria uma pressão interna em você para também fazer uma concessão, ou seja, aceitar o segundo pedido. Segundo, o princípio do contraste está agindo ali também. Comparado ao pedido inicial de $5, $1 pelo chocolate parece bem pouquinho, muito mais razoável. Essa combinação é explosiva e até incentiva acordos sociais, porque parece que ambos os lados cederam um pouco. E o Cialdini chegou a testar isso em um laboratório, né? Com aquele pedido meio absurdo de ser conselheiro de delinquentes juvenis. Sim, exatamente. Primeiro, eles pediram para estudantes universitários se voluntariarem para ser conselheiros por, 2 horas por semana durante 2 anos. Um pedido bem extremo. Nossa, ninguém deve ter aceitado. Ninguém, 100% de recusa. Aí eles faziam um pedido real. Ok,
Então, que tal acompanhar um grupo de jovens delinquentes numa visita ao zoológico por um único dia? Quando esse pedido menor vinha depois da recusa do pedido grande, a taxa de aceitação pulou para 50%. E para o grupo de controle, que só ouviu o pedido menor, direto, a taxa foi só de 17%. Olha a diferença. É uma diferença brutal. E essa tática é usada em todo tipo de negociação, imagino. Com certeza. Negociador sindical sempre começa pedindo a lua para depois recuar para o que realmente quer. Produtor de TV que coloca umas falas mais pesadas no roteiro, sabendo que o censor vai cortar, só para parecer que tá cedendo e conseguir manter o que realmente importava. Tipo, perder minha luxúria ou virgem, que ele cita. Essas mesmas. Vendedor porta a porta que não consegue fechar a venda principal, recua e pede pelo menos indicações de outros possíveis clientes. É um recuo estratégico. Até o famoso caso Watergate teve um elemento disso, segundo o livro. Teve sim. O J. Gordon Liddy, o cérebro da operação, primeiro propôs uns planos de espionagem mirabolantes, caríssimos. Um de $1 milhão, depois um de $500 mil. Obviamente foram rejeitados. Aí ele veio com o plano final, de $250 mil, que ainda era absurdo, ilegal, arriscado, mas foi aprovado. As pessoas que tomaram a decisão, como o Jeb Magruder e o John Mitchell, sentiram, em parte, segundo as análises, que depois de terem recusado os pedidos maiores, eles meio que deviam dar alguma coisa pro Liddy. Fizeram uma concessão. Que loucura! E Cialdini ainda apontam os benefícios ocultos dessa técnica, além de só aumentar a chance de a pessoa dizer sim. Correto. 2 benefícios bem interessantes. A rejeição-recuo tende a gerar na pessoa que aceitou uma maior sensação de responsabilidade pelo acordo final. Como ela sente que negociou, que influenciou o resultado com a recusa inicial, ela se sente mais comprometida a cumprir o que foi combinado. E segundo, ela tende a sentir maior satisfação com o acordo justamente por sentir que participou da barganha. Isso a torna mais propensa a aceitar pedidos semelhantes no futuro. Ok, essa regra da reciprocidade é mesmo muito forte. Como a gente pode se defender dela, principalmente dessa tática de rejeição-recuo, sem virar uma pessoa cínica que recusa qualquer gentileza? Olha, a chave não é sair recusando todo e qualquer favor inicial. Muitos favores são genuínos, são parte da convivência social saudável. A estratégia é: aceite o favor inicial se for o caso, pelo que ele aparenta ser, mas fique atenta. Se logo em seguida vier um pedido que parece querer explorar essa regra da reciprocidade, aí é hora de ligar o alerta e redefinir mentalmente a situação. Aquele favor inicial não foi um presente de coração, foi uma tática de venda, foi um truque para te colocar na obrigação. Entendi. Mudar a etiqueta mental do favor inicial. Exatamente. Uma vez que você redefiniu o ato inicial como uma ferramenta de persuasão, como uma manipulação, a obrigação de retribuir simplesmente desaparece. Você não tem obrigação nenhuma de retribuir um truque com o favor genuíno. Aí você pode recusar o pedido subsequente tranquilamente sem sentir culpa. Entendido, faz muito sentido. Agora vamos para o segundo princípio. Compromisso e coerência. Essa ideia de que depois que a gente toma uma posição ou faz uma escolha, surge uma pressão, tanto interna quanto externa, para a gente se comportar de forma consistente com aquilo. Exato. É um desejo quase obsessivo de ser e principalmente de parecer coerente. Pensa nos apostadores de corrida de cavalo que Cialdini cita. Eles ficam muito mais confiantes na vitória do cavalo deles depois que fizeram a aposta do que um pouquinho antes. O ato de apostar solidifica a crença. Pois é. A Sarah decide voltar para o namorado, o Tim, que promete mudar, parar de beber, casar. Ele não cumpre nada disso, mas a Sarah, por ter feito a escolha de voltar, se torna ainda mais devota. Ela começa a justificar a própria escolha, a encontrar novas qualidades nele, a se convencer de que fez a coisa certa. Nós distorcemos a realidade para manter a coerência com nossas decisões passadas. E aquele experimento da praia, do Thomas Moriarty? Esse é bem direto ao ponto, muito bom. Um pesquisador estende a toalha perto de alguém na praia, deixa um rádio ali e sai para dar uma volta. Pouco depois, um cúmplice finge roubar o rádio.
Na condição de controle, quase ninguém faz nada, só 4 em 20 pessoas tentaram impedir. Mas numa outra condição, antes de sair, o pesquisador simplesmente pedia para a pessoa ao lado: "Oi, você pode dar uma olhadinha nas minhas coisas para mim, por favor?" Quase todo mundo dizia: "Claro." E aí, Aí, quando o ladrão aparecia, 19 das 20 pessoas intervieram, tentaram impedir o roubo, às vezes até fisicamente. Um simples compromisso verbal, público, mudou completamente o comportamento. Elas se sentiram obrigadas a ser coerentes com o sim que tinham dado. mas por que essa necessidade de coerência é tão arraigada na gente? Olha, tem duas razões principais. Primeiro, a coerência é supervalorizada socialmente. Quem é consistente é visto como lógico, racional, estável, confiável, honesto, forte. Já a inconsistência é vista como algo negativo. Confusão, duplicidade, fraqueza, até instabilidade mental. Ninguém quer parecer incoerente. Faz sentido. E a segunda razão? É um atalho mental muito conveniente. Depois que a gente já tomou uma decisão sobre algo, ser coerente nos poupa o esforço de ter que pensar sobre aquilo de novo e de novo. A gente simplesmente ativa o piloto automático da coerência e age de acordo com a decisão anterior. Evita a fadiga de ter que pesar prós e contras toda hora. Como disse um tal Sir Joshua Reynolds, que Cialdini cita, não há expediente a que um homem não recorra para evitar o trabalho real de pensar. A coerência nos permite não pensar tanto. Só que esse atalho pode ser bem perigoso, né? Essa coerência automática pode levar a gente a tomar decisões ruins, especialmente quando alguém explora isso. Sem dúvida nenhuma. O Cialdini conta um caso muito interessante sobre um seminário introdutório de meditação transcendental, ATM. Tinha um palestrante lá que era super lógico, um cético, e ele basicamente desmontou todos os argumentos a favor da ATM. Mostrou as falhas lógicas, as inconsistências. E o que aconteceu com a plateia? Desistiram de se inscrever? Que nada. Pelo contrário. Depois daquela palestra demolidora, houve uma corrida ainda maior do que o normal para se inscrever no curso. As pessoas que já tinham ido até lá, já tinham investido tempo, já estavam meio que compradas na ideia da TM, foram confrontadas com argumentos contrários que eram difíceis de refutar. O que elas fizeram? Se agarraram à coerência com a decisão inicial de ir até lá e evitaram o trabalho doloroso de ter que repensar tudo. A coerência automática venceu a lógica ali. Lembro também do exemplo dos fabricantes de brinquedos usando isso de forma bem calculada. Ah, essa é uma tática brilhante e meio cruel, né? Antes do Natal, eles fazem uma propaganda massiva de um brinquedo super especial, super desejado. As crianças pedem, os pais prometem, compromisso feito. Só que aí, as empresas deliberadamente não entregam estoque suficiente desse brinquedo para as lojas antes do Natal. Sacana. Totalmente. Os pais rodam, não acham o brinquedo prometido e acabam comprando outros presentes para não deixar a criança sem nada. Passa o Natal e aí as empresas voltam a anunciar aquele brinquedo especial original. Os pais, presos pela promessa feita antes, sentem aquela pressão da coerência para cumprir o que disseram para o filho e acabam comprando o segundo brinquedo caro. Genial e terrível. Então, a chave de tudo isso é o compromisso inicial. Se alguém consegue fazer a gente assumir um compromisso, mesmo que pequeno, o palco está montado para a coerência automática nos levar adiante, às vezes para onde a gente nem queria ir. Exatamente. Pequenos compromissos abrem a porta para grandes mudanças. Aquela tática de vendas de perguntar primeiro como você está se sentindo hoje, antes de pedir uma doação, funciona por quê? Porque depois que você responde bem ou obrigada, fica mais difícil recusar um pedido de ajuda. Você se sentiria incoerente. Faz sentido. E os interrogadores chineses com os prisioneiros americanos na Guerra da Coreia, eles eram mestres nisso. Não pediam para o cara trair o país de cara. Começavam com pedidos mínimos, quase triviais. Tipo, escrever uma frase como "Os Estados Unidos não são perfeitos". Parecia inofensivo, mas uma vez que o prisioneiro fazia isso, especialmente por escrito, um compromisso ativo, a autoimagem dele começava a mudar sutilmente. Eu escrevi isso, talvez eu concorde um pouco. E esse pequeno passo abria caminho para pedidos de colaboração cada vez maiores. O ato de escrever, de tornar ativo o compromisso, era fundamental. Então, o tipo de compromisso que a gente assume faz diferença.
Se comprometer com ações pequenas pode realmente mudar a nossa autoimagem e influenciar o que a gente faz depois de forma significativa. Sim, com certeza. E o Cialdini detalha bem quais tipos de compromisso são mais eficazes para isso. Compromissos ativos. Fazer algo, especialmente escrever algo, tem mais impacto do que só concordar passivamente. Compromissos públicos, feitos na frente dos outros, criam uma pressão muito maior para manter a palavra do que os privados. E compromissos que exigem esforço. Quanto mais esforço a gente investe em algo, pensa nos rituais de iniciação super pesados em algumas fraternidades ou tribos, ou no treinamento militar puxado, mais valor a gente atribui àquilo e mais comprometido a gente se sente. O esforço justifica o valor, sabe? Se eu passei por tudo isso, é porque isso aqui vale a pena. E talvez o mais importante de todos esses fatores seja a percepção de escolha interna, né? Ah, esse é crucial. Sentir que a gente fez o compromisso por vontade própria, sem uma pressão externa muito óbvia, tipo uma ameaça grande ou uma recompensa muito gorda, é o que realmente faz o compromisso ser internalizado e mudar a nossa autoimagem de forma duradoura. O estudo do Jonathan Friedman com as crianças e o robô proibido é um exemplo perfeito disso. Como foi esse estudo? Ele pegou 2 grupos de meninos. Para um grupo, ele disse que se eles brincassem com um robô super legal que estava ali, haveria uma punição severa. Para o outro grupo, ele só deu uma advertência bem leve, tipo, não é certo brincar com um robô. Nos 2 casos, enquanto o pesquisador estava na sala, ninguém tocou no robô. Obediência. Mas semanas depois, ele deu aos mesmos meninos outra chance de brincar com os mesmos brinquedos, só que dessa vez sem ninguém olhando. E aí, o grupo que tinha recebido a ameaça forte foi direto brincar com o robô. A ameaça só funcionou enquanto estava presente. Já o grupo que recebeu só a advertência leve e que teve que encontrar uma razão interna para não ter brincado da primeira vez, eu não brinquei porque eu não quis, porque não era certo, continuou evitando o robô. Eles tinham assumido responsabilidade pessoal pela escolha. A lição é: recompensas grandes ou ameaças fortes conseguem obediência na hora, mas não criam compromisso interno de verdade. Isso explica perfeitamente por que aquela tática do low ball, ou bola baixa, funciona tão bem. O vendedor de carro te oferece um preço incrível, super baixo, só para você dizer sim, eu quero. Você se compromete com a compra. Exato. Aí você começa a gostar do carro, faz o test drive, talvez comece a preencher a papelada, se imagina dirigindo ele. E aí, magicamente, a vantagem inicial desaparece. O vendedor volta sem graça. Ah, desculpe, houve um erro no cálculo, ou meu gerente não aprovou esse desconto, ou a avaliação do seu carro usado foi um pouco otimista demais. O preço final acaba sendo bem parecido com o dos outros lugares. Só que aí, você já está fisgado. Você já se comprometeu mentalmente com a compra. E pior, durante esse processo, você mesmo criou novas razões para querer aquele carro específico. O compromisso inicial criou pernas próprias, como diz o Cialdini. E aí, mesmo com um preço mais alto, a tendência é seguir em frente e comprar o carro assim mesmo. É uma armadilha sutil. E isso funciona até em contextos que não são de venda, né? Como naquele estudo sobre conservação de gás natural em Iowa, que ele menciona. As pessoas que prometeram economizar gás para ter o nome publicado no jornal local realmente economizaram. Mas o mais doido foi o que aconteceu depois. Exatamente. Quando disseram para elas, olha, desculpe, não vai dar para publicar os nomes no jornal. O que aconteceu? Elas pararam de economizar? Não. Elas passaram a economizar ainda mais gás. Mas por quê? Porque a justificativa externa, a publicidade no jornal, foi removida. Para manter a coerência com o comportamento que elas já tinham adotado, economizar gás, elas tiveram que criar uma justificativa interna. Tiveram que se convencer de que estavam economizando porque acreditavam naquilo, porque eram cidadãos conscientes e responsáveis. O compromisso se tornou interno e, por isso, mais forte e duradouro. Como é que a gente se defende da exploração da coerência? Como evitar cair nessas armadilhas? Olha, o Cialdini sugere prestar atenção em 2 tipos de sinais internos. O primeiro são os sinais do estômago. Sabe aquela sensação visceral, aquele desconforto na boca do estômago, quando a gente percebe que está prestes a concordar com algo que, no fundo, a gente não quer fazer,
só para ser coerente com alguma coisinha que a gente disse ou fez antes? Sei bem qual é. Pois é, esse mal-estar é um alerta. É o nosso corpo dizendo: opa, cuidado. A coerência automática pode estar te prendendo numa armadilha. É a chamada coerência tola. A gente tem que reconhecer esse sinal e parar para pensar. O segundo sinal vem do coração, como ele diz. Em decisões mais importantes, onde a gente não tem tanta certeza se o nosso compromisso inicial foi o mais acertado, a gente deveria se fazer uma pergunta-chave. Sabendo o que eu sei agora, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria essa mesma escolha de novo? E a resposta sincera a essa pergunta? A primeira resposta que vem, aquela mais emocional, antes da gente começar a racionalizar e justificar tudo, essa costuma ser a mais genuína. Se a resposta for um não claro, talvez seja a hora de reavaliar e não seguir cegamente pela trilha da coerência. Confiar mais nessa primeira impressão emocional. Interessante. Confiar mais na intuição nesses momentos de dúvida sobre a coerência. Ótimo. Vamos então para o terceiro princípio. Prova social. A ideia básica de que, para decidir o que é certo, a gente olha para o que as outras pessoas estão fazendo ou pensando. Esse é um dos nossos atalhos mentais mais usados, mais fundamentais mesmo. Principalmente em situações de incerteza, a gente assume que se um monte de gente está fazendo uma coisa, aquilo deve ser o certo a fazer. O exemplo mais banal, mas que está em todo lugar, é a risada enlatada nos programas de comédia na TV. Aquelas claques gravadas. Que a maioria das pessoas fala que odeia, né? Eu acho irritante, mas continua lá. Por quê? Porque funciona. Por mais que a gente diga que odeia, as pesquisas mostram que o público, mesmo sabendo que a risada é falsa, percebe o programa como mais engraçado e ri por mais tempo quando tem a risada enlatada. Especialmente, olha só, para piadas ruins. Ela funciona como um gatilho automático para a nossa resposta de prova social. Ouvimos som de risada, nosso cérebro interpreta, isso é engraçado, e a gente tende a rir mais. É como a mãe peru reagindo ao chip-chip. Que doido. E como esse princípio é explorado de formas, digamos, mais significativas? De mil maneiras. Publicitário adora dizer que um produto é o que mais cresce, ou mais vendido. Isso é pura prova social. Bartender que coloca umas notas no pote de gorjeta no início da noite para parecer que outros já deram gorjeta e te incentivada também. Aqueles programas de TV para arrecadar fundos, os teletons, que ficam listando sem parar o nome de quem já doou. Exato. Para mostrar, olha quanta gente está contribuindo, contribua você também. Vendedor que fala, muitos clientes como você compraram esse modelo e adoraram. Como disse um consultor de vendas chamado Cavett Hobart, 95% das pessoas são imitadoras. A gente segue o rebanho. Mas a prova social não é só usada para vender coisas, né? Ela também pode ser usada para o bem, como em algumas terapias. Pode, e com muito sucesso. O Albert Bandura mostrou que crianças com fobia de cachorro podiam superar o medo só de assistir, por uns 20 minutos por dia, a outra criança brincando feliz e sem medo com um cachorro. Ver o outro fazendo tornava aquilo menos assustador. O Robert O'Connor usou um filme que mostrava crianças tímidas iniciando interações sociais com sucesso para ajudar crianças pré-escolares que eram muito retraídas. E o efeito foi super positivo e duradouro. Ver os outros fazendo algo nos ensina como fazer e nos dá a confiança de que aquilo é seguro, é aceitável, é o correto a fazer. Um dos estudos mais malucos que o Cialdini discute nesse capítulo é o daquele culto apocalíptico em Chicago, que foi observado pelo Liam Festinger e uns colegas lá nos anos 50. Esse é um caso clássico, fascinante e assustador. Era um grupo pequeno que acreditava piamente que ia ser resgatado por discos voadores antes de um dilúvio gigantesco que ia destruir o mundo numa data específica que eles tinham recebido. O interessante é que, antes da data marcada, eles eram super comprometidos. Largaram trabalho, gastaram dinheiro, se isolaram da sociedade, mas eram também extremamente secretos. Evitavam qualquer publicidade e não queriam novos membros de jeito nenhum. Tá. E aí chegou o dia D, a hora H, e nada. O dilúvio não veio, os discos voadores não apareceram, e aí o que aconteceu com o grupo? Desmoronaram.
Admitiram o erro. Olha, depois de um período ali de choque, de confusão total, eles receberam uma nova mensagem dos seres extraterrestres. A mensagem dizia que Deus tinha decidido poupar o mundo na última hora por causa da fé e da luz que aquele pequeno grupo tinha irradiado. Uma explicação conveniente, né? Mas o ponto crucial é o que aconteceu depois disso. Aquele grupo, que antes era super fechado, virou a chave completamente. De repente, eles ficaram ávidos por publicidade, começaram a ligar para jornais, a tentar converter todo mundo que encontravam pela frente. Mas por quê? Que mudança drástica de comportamento foi essa? Não faz sentido. Faz todo sentido do ponto de vista da psicologia social. A falha da profecia criou neles uma dissonância cognitiva brutal, insuportável. Eles tinham apostado tudo naquela crença. A única forma de reduzir essa dissonância, de validar a própria crença que tinha acabado de ser desmentida pela realidade, era obter prova social. Se eles conseguissem convencer outras pessoas a acreditar na nova explicação, isso reforçaria a convicção deles mesmos de que estavam certos. Entende? A incerteza física, o dilúvio não veio, teve que ser combatida com uma busca desesperada por certeza social. Se outros acreditam, então deve ser verdade. Nossa, que mecanismo de defesa psicológico poderoso. Isso me leva a pensar em outro fenômeno perturbador ligado à prova social, a apatia dos espectadores em emergências. O caso famoso da Catherine Genovese em Nova York, né? Exatamente. O assassinato dela em 1964 que chocou o mundo porque, supostamente, 38 vizinhos teriam ouvido ou visto partes do ataque, que foi longo, e ninguém interveio ou chamou a polícia imediatamente. A primeira explicação que deram foi a tal da apatia urbana, a desumanização das grandes cidades. As pessoas não se importam mais umas com as outras. Mas os psicólogos sociais Bill Latané e John Darley vieram com outra explicação, bem diferente, né? Bem diferente e contraintuitiva. Eles disseram que a razão pela qual ninguém ajudou não foi apesar de haver muitos observadores, mas precisamente porque havia muitos observadores. Como assim? 2 fatores principais agem nessas situações. Primeiro, a diluição da responsabilidade. Quando tem muita gente olhando, cada pessoa sente menos responsabilidade pessoal para agir. Fica aquele pensamento: ah, alguém deve estar ligando para a polícia. Com tanta gente aqui, por que logo eu tenho que me meter? A responsabilidade se espalha e ninguém age. Entendi. E o segundo fator? É a ignorância pluralista. Em situações ambíguas, e muitas emergências são ambíguas no início, será que é uma briga de casal? Será que é só uma brincadeira? É sério mesmo? A gente tende a olhar para os outros para ver como eles estão reagindo, para tentar entender o que está acontecendo. Só que todo mundo está fazendo a mesma coisa, olhando para os outros e tentando parecer calmo para não pagar mico. O resultado é que todo mundo vê os outros parados, aparentemente tranquilos, e conclui: ué, se ninguém mais está em pânico, então não deve ser uma emergência de verdade. A passividade de um reforça a passividade do outro e ninguém ajuda. Que coisa! E eles conseguiram comprovar isso em laboratório? Sim, fizeram vários experimentos engenhosos. Simulavam uma pessoa tendo uma convulsão ou fumaça começando a sair por baixo de uma porta. Os resultados foram super consistentes. Quanto maior o número de espectadores presentes, menor a probabilidade de um indivíduo específico intervir para ajudar. E esse efeito é ainda mais forte quando as pessoas são estranhas umas às outras, porque aí entra também o medo de parecer ridículo ou exagerado na frente de desconhecidos. Isso ajuda a explicar por que a ajuda pode ser mais rara em cidades grandes e impessoais. Então, pensando nisso, se um dia a gente estiver numa emergência, precisando de ajuda no meio de uma multidão, o que a gente deve fazer para quebrar essa inércia? A dica de ouro é: reduza a incerteza e a diluição da responsabilidade ao máximo. Não adianta só gritar socorro pro nada. Você tem que isolar uma pessoa da multidão. Olhe diretamente para alguém, aponte se for preciso e dê uma instrução clara, direta e específica. Você aí de camisa azul, eu preciso de ajuda. Ligue para emergência agora. Quando você singulariza a pessoa,
Você coloca a responsabilidade diretamente nela e elimina a ambiguidade sobre o que precisa ser feito. As chances dela agir aumentam drasticamente. Ótima dica. Outro fator que Cialdini destaca dentro da prova social é a similaridade. A gente tende a seguir mais o exemplo de pessoas que a gente percebe como parecidas com a gente, né? Exatamente. A prova social é mais poderosa quando vem de gente que a gente considera do nosso tipo. Teve um estudo interessante do Peter Hornstein que mostrava isso com carteiras perdidas na rua. As carteiras que continham uma carta que sugeria que o dono era parecido com quem achou, por exemplo, ambos falavam inglês padrão, eram devolvidas com muito mais frequência do que as carteiras onde a carta sugeria que o dono era diferente, por exemplo, um estrangeiro com inglês ruim. E isso se aplica em outras áreas também. Sim, bastante. Programas de prevenção ao fumo em escolas, por exemplo, são bem mais eficazes quando usam outros alunos, líderes da mesma idade como instrutores, do que quando usam adultos. Crianças com medo de dentista superam o medo mais fácil se assistem a um filme de outra criança da mesma idade, passando pelo procedimento tranquilamente. O Cialdini até conta uma história pessoal sobre o filho dele, o Chris, aprendendo a nadar. Conta. O Chris tinha uns 3 anos, morria de medo de água, não aprendia de jeito nenhum com o instrutor nem com o pai. Mas um dia, na piscina pública, ele viu um amiguinho da mesma idade, o Tommy, nadando sozinho, sem boia, pela primeira vez. Naquele instante, o Chris largou a própria boia e começou a nadar também. A prova social de alguém exatamente igual a ele foi o gatilho que faltava. A lógica foi, se o Tommy consegue, eu também consigo. Foi mais forte que qualquer instrução de adulto. É o poder da identificação. Mas essa prosa social baseada na similaridade tem um lado bem sombrio também, né? O tal do efeito Werther. Ah, sim. E esse é pesado. O nome vem daquele romance do Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, que quando foi publicado lá no século XVIII, gerou uma onda de suicídios por imitação na Europa, com jovens se matando da mesma forma que o personagem. O sociólogo Davis Phillips estudou isso a fundo nos tempos modernos. Ele mostrou, com dados estatísticos bem robustos, que sempre que uma notícia de suicídio ganha muito destaque na mídia, tipo sai na primeira página dos jornais, nas semanas seguintes há um aumento significativo e mensurável nas taxas de suicídio. E esse aumento acontece especificamente nas áreas onde a notícia teve maior circulação. E a imitação segue o padrão da similaridade também. Precisamente. Se a notícia é sobre o suicídio de um jovem, o aumento subsequente é maior entre jovens. Se é sobre um idoso, o aumento é maior entre idosos. E o Phillips foi ainda mais longe. Ele mostrou que até acidentes fatais de carro, de avião particular, também aumentam depois de notícias de suicídio muito divulgadas. Como assim acidentes? Qual é a ligação? A hipótese dele, bem fundamentada nos dados, é que muitos desses acidentes são, na verdade, suicídios disfarçados. Pessoas que já estavam perturbadas, vulneráveis, ao verem a notícia do suicídio, são influenciadas a tirar a própria vida, mas de uma forma que pareça um acidente, talvez por imitação do método ou da situação geral do suicídio noticiado. E o padrão de similaridade se mantém. Suicídios de uma única pessoa noticiados geram mais acidentes fatais de vítima única. Casos de suicídio seguido de homicídio noticiados geram mais acidentes fatais com múltiplas vítimas. É a prova social agindo de forma trágica e invisível. É realmente assustador pensar nesse poder da sugestão em larga escala. E talvez o caso mais extremo de prova social, conformidade e resultados trágicos seja Jonestown. Ah, Jonestown. O suicídio em massa de mais de 900 pessoas do Templo do Povo, liderado por Jim Jones, lá na Guiana, em 1978. É um evento terrível e complexo, claro. Muitos fatores contribuíram. A personalidade do Jim Jones, que era carismático, mas também muito paranoico. O perfil dos seguidores, muitos buscando um sentido para a vida, vindos de situações difíceis, muito dependentes daquela comunidade. A natureza do culto, que era religioso, mas também muito isolacionista. Mas o Cialdini, citando um psiquiatra chamado Louis Jolion West, ele destaca um fator psicológico que foi crucial ali e que está diretamente ligado à prova social, né? Sim, ele enfatiza o papel do isolamento geográfico e psicológico extremo que eles viviam lá na selva da Guiana.
A mudança de São Francisco para aquele ambiente completamente desconhecido, hostil, isolado de tudo e de todos, removeu todas as outras referências sociais para os seguidores. Eles não tinham mais contato com o mundo exterior, não tinham outras opiniões, outras fontes de informação, ficaram totalmente dependentes um dos outros e do líder, Jim Jones, para definir o que era a realidade. E aí, na hora H, Nesse contexto de incerteza radical, de isolamento total, quando a ordem final para tomar o veneno foi dada e os primeiros começaram a obedecer, talvez os mais fanáticos, talvez os coagidos, a prova social se tornou uma força esmagadora para os demais. Ver os outros fazendo aquilo naquele ambiente fechado, onde não havia outra referência, onde a única realidade era do grupo, tornou a conformidade quase impossível de resistir para muitos. A incerteza extrema foi o que deu à prova social um poder quase absoluto naquele momento terrível. considerando esses exemplos todos, desde a risada enlatada até Johntown, como que a gente pode se defender da prova social quando ela é enganosa, quando ela está sendo manipulada para nos levar para o caminho errado? Olha, tem 2 níveis de defesa. Primeiro, a gente precisa ficar esperta para identificar quando a prova social é obviamente falsificada. A risada enlatada, aqueles depoimentos espontâneos em comerciais que parecem super ensaiados, a fila artificial na porta da balada. Nesses casos, a resposta é simples: reconhecer a tentativa de manipulação e resistir ativamente. Se possível, até boicotar ou reclamar. Certo. E o segundo nível? Quando a prova social não é falsa, mas ainda assim pode estar errada. Aí é mais sutil. A gente tem que reconhecer que, mesmo quando a multidão está agindo de forma genuína, ela pode estar errada. Seja porque está todo mundo seguindo uma informação inicial incorreta, seja porque está todo mundo preso na ignorância pluralista, como no caso da emergência. Nesses momentos, a gente precisa ser capaz de desligar o piloto automático da prova social e fazer uma verificação com outras fontes. Quais são os fatos objetivos? Qual a minha experiência passada? O que o meu próprio julgamento crítico me diz? A gente tem que comparar a informação da prova social com a realidade. E lembrar, a prova social é especialmente poderosa e, portanto, potencialmente mais perigosa em situações de grande incerteza e quando a gente está observando o comportamento de pessoas muito semelhantes a nós. Nesses 2 cenários, o alerta tem que ser redobrado. Entendido. Ok, vamos para o 4º princípio, então. Afeição, ou liking, em inglês. A regra é bem simples. A gente prefere dizer sim para pedidos de pessoas que a gente conhece e de quem a gente gosta. Exato. E os profissionais da persuasão, claro, são mestres em cultivar essa afeição rapidamente, mesmo com estranhos. O exemplo clássico que o Cialdini usa para ilustrar isso é a festa Tupperware. Ah, sim, um clássico. Embora a festa use outros princípios, tem reciprocidade nos joguinhos e brindes, tem prova social quando você vê suas amigas comprando, a força principal vem da afeição. O pedido para você comprar os potinhos não vem da vendedora, que é uma estranha, mas sim da sua amiga, a anfitriã da festa, que ganha uma porcentagem das vendas. Dizer não para a compra parece quase como dizer não para sua amiga. O laço social é que vende o produto, muitas vezes mais do que o produto em si. E quais são os fatores que a ciência já mostrou que aumentam essa afeição e que são explorados por aí? O Cialdini destaca vários. O primeiro, e talvez o mais óbvio, é a atratividade física. É duro admitir, mas as pesquisas são claras. Existe um efeito halo. Pessoas bonitas são automaticamente percebidas como mais talentosas, mais gentis, mais honestas, mais inteligentes. Sério. Mesmo que não tenha nada a ver. Mesmo que não tenha nada a ver. E isso acontece de forma bem consciente. Tem impacto em quem a gente vota, em quem a gente contrata, até no sistema de justiça. Réus mais bonitos tendem a receber sentenças mais leves. Vítimas mais atraentes ganham indenizações maiores. Pessoas atraentes recebem mais ajuda e são mais persuasivas. E isso começa cedo, já na escola. Claro que vendedores, golpistas bem apessoados sabem disso e usam a seu favor. Terrível. Qual o segundo fator? Similaridade. Exatamente. A gente gosta de quem é parecido com a gente, seja em opiniões, traços de personalidade, história de vida, estilo de se vestir, até coisas bobas como ter o mesmo nome ou hábitos parecidos, tipo fumar. Vendedores de seguro, por exemplo, têm mais sucesso com clientes que têm idade, religião, hábitos parecidos com os deles.
E tem aquela técnica de espelhar e combinar, né? Tem. Copiar sutilmente a postura corporal, o humor, o ritmo da fala do cliente. Isso cria uma sensação de conexão, de rapport muito rápido. Por isso é bom ficar com um pé atrás quando alguém logo de cara parece ser exatamente como você. Pode ser genuíno, mas pode ser técnica. Elogios. A gente gosta de quem gosta da gente e de quem diz isso. Ah, como a gente gosta. E o mais surpreendente é que isso funciona mesmo quando o elogio é claramente falso ou interesseiro. A gente tem uma reação tão automática e positiva a um elogio que pode acabar gostando da pessoa e sendo influenciado por ela, mesmo sabendo que ela só tá falando aquilo para conseguir alguma coisa. O Joe Girard, que entrou para o Guinness como o maior vendedor de carros do mundo, mandava todo mês um cartão postal para todos os seus milhares de ex-clientes. A mensagem era simples: eu gosto de você. Assinado, Joe Girard. Ele entendia o poder bruto de transmitir afeição. Incrível. O quarto fator que você mencionou foi contato e cooperação. Como eles funcionam para gerar afeição? Bom, o contato repetido, a familiaridade, geralmente aumenta a afeição. É o chamado efeito da mera exposição. A gente tende a gostar mais daquilo que nos é familiar. Vemos isso na política, em marcas, só tem um porém. Se o contato acontece em condições ruins, tipo de competição, conflito, frustração, aí o efeito pode ser ao contrário, pode gerar menos afeição. E aí que entra a cooperação. Exatamente. Trabalhar junto com outras pessoas para alcançar objetivos comuns é um dos geradores mais poderosos de afeição, de sentimento de unidade, de nós. Aquele estudo clássico do acampamento de verão do Muzafer Sherif, dos ábias contra os cascavéis, ilustra isso muito bem, né? Perfeitamente. O xerife primeiro dividiu os meninos em 2 grupos e criou uma rivalidade enorme entre eles através de competições. A hostilidade ficou super intensa, eles se odiavam. Aí ele tentou só aumentar o contato entre eles, juntar juntos, ver filmes juntos. Mas não adiantou nada, só piorou. O que realmente funcionou foi quando ele introduziu metas superordenadas, problemas que só podiam ser resolvidos se os 2 grupos trabalhassem juntos. Tipo, o caminhão que levava a comida quebrou e todos tiveram que empurrar juntos. O fornecimento de água foi cortado e todos tiveram que colaborar para consertar. Tiveram que juntar dinheiro dos 2 grupos para alugar um filme que todos queriam ver. Essa cooperação forçada para atingir um objetivo comum fez a hostilidade evaporar e começaram a surgir amizades entre os meninos dos 2 grupos. E essa ideia foi aplicada com sucesso para reduzir o preconceito em escolas, com a sala de aula Digson, né? Isso pelo Elliot Carlson. Ele percebeu que a sala de aula tradicional é muito competitiva. Eu tenho que ser melhor que o outro. Na sala de aula Digson, ele mudou a estrutura, dividiu os alunos em grupos pequenos e mistos, racialmente, eticamente, e deu para cada aluno só uma parte da informação necessária para completar a tarefa do grupo. Como se cada um tivesse uma peça de um quebra-cabeça, Digson. Eles precisavam cooperar, ensinar uns aos outros, depender uns dos outros para ter sucesso na tarefa. Os resultados foram ótimos. Diminuiu o preconceito, aumentou a autoestima, melhorou o desempenho escolar, principalmente dos alunos de minorias. Mostra como mudar o ambiente de competição para cooperação gera resultados super positivos na afeição mútua. E como é que os profissionais da persuasão tentam simular essa cooperação para ganhar nossa afeição? Tem várias táticas. O vendedor que parece estar do seu lado, lutando junto com você contra o gerente malvado para conseguir um preço melhor, ele cria uma dinâmica de nós, vendedor plus cliente, contra eles, gerente. Ou a clássica rotina do policial bom, policial mau no interrogatório. Essa é de filme. Mas funciona. O policial mau cria a ameaça, o estresse, o conflito. Aí entra o policial bom, todo gentil, defende o suspeito do colega, oferece um café, parece estar ali para ajudar, para trabalhar junto com o suspeito contra o sistema ou contra o policial mau. Essa sensação de alívio e cooperação gera afeição e confiança no policial bom e muitas vezes leva o suspeito a confessar para ele. Entendi. E, finalmente, o quinto fator de afeição. Condicionamento e associação.
O que é isso? É a nossa tendência a associar sentimentos, bons ou ruins, a pessoas ou coisas que estão simplesmente conectadas a eles no tempo ou no espaço, mesmo que a conexão seja totalmente superficial ou acidental. O exemplo clássico é o coitado do homem do tempo na TV. As pessoas xingam ele quando o tempo tá ruim e elogiam quando tá bom, como se ele tivesse alguma culpa ou mérito. É como os antigos mensageiros persas, que eram recompensados por trazer boas notícias e punidos por trazer más notícias. E na publicidade, isso deve ser usado o tempo todo, né? O tempo todo. Associar o produto a coisas que as pessoas já gostam. Modelos super atraentes, mesmo em anúncios de carro, onde a lógica é zero, as pesquisas mostram que funciona. Celebridades populares, músicas que estão na moda, paisagens paradisíacas. A ideia é que o sentimento positivo que você tem pela celebridade ou pela música transfira para o produto por simples associação. Políticos também fazem muito isso, né? Associar a imagem deles a valores positivos como patriotismo, família, ou aparecer inaugurando obras, tentando pegar carona em eventos positivos. Lembro daquela técnica do almoço do Gregory Hasran. Sim, ele mostrou que as pessoas avaliam mais positivamente declarações políticas ou mesmo pessoas que lhes são apresentadas enquanto elas estão comendo. A comida gera um sentimento agradável que, por associação, contamina a avaliação do que está sendo apresentado junto com ela. É puro condicionamento pavloviano. E talvez o exemplo mais forte, mais visceral dessa associação seja a paixão que as pessoas têm por esportes, por times. Ah, sem dúvida. A conexão ali é profundamente pessoal, quase tribal. Como disse o Isaac Asimov, que o Cialdini cita, quem você torce representa você. Quando ele vence, você vence. Por isso as reações são tão extremas, tanto na vitória quanto na derrota. E por isso existe o fenômeno que o Cialdini batizou de Bearding. Bearding, que é basking in reflected glory, se aquecer na glória alheia, algo assim. Exatamente. É a nossa tendência de tentar aumentar a nossa própria imagem pública, nos associando ao sucesso dos outros, mesmo que a nossa conexão seja bem superficial. Tipo, eu sou da mesma cidade que o time campeão. A gente fala, nós ganhamos quando o time vence. Mas quando o time perde... Aí eles perderam, né? É o Corfing. Cutting off reflected failure. A gente corta a associação com o fracasso. E os estudos mostraram que essa tendência ao bearding é ainda mais forte quando a nossa autoestima está meio abalada. Quando a gente se sente mal com a gente mesmo, busca se associar ao sucesso externo para compensar. Pessoas com baixa autoestima podem ser mais propensas a isso, ficar falando de gente famosa que conhece, name dropping, ser tiete de banda, group, aqueles pais que vivem obcecadamente o sucesso esportivo ou artístico dos filhos. É uma tentativa de pegar emprestado a glória alheia. Nossa, são muitos fatores sutis influenciando de quem a gente gosta e, consequentemente, para quem a gente diz sim. Como se proteger disso tudo sem virar uma pessoa desconfiada de todo mundo? Olha, tentar bloquear cada um desses fatores, atratividade, similaridade, elogios, é quase impossível, porque muitos deles agem de forma inconsciente e rápida. O Cialdini sugere uma abordagem diferente, focar no resultado final, ou seja, no sentimento de afeição em si. Quando você estiver interagindo com alguém que está te fazendo um pedido, principalmente se for um vendedor, um profissional da persuasão, faça uma pausa e se pergunte, peraí, eu passei a gostar dessa pessoa mais do que seria esperado considerando as circunstâncias e o pouco tempo que a gente interagiu? Interessante essa pergunta. Se a resposta for sim, nossa, simpatizei muito com ela, rápido demais, isso tem que acender um sinal amarelo. Pode ser que uma ou mais dessas táticas de afeição estejam sendo usadas contra você. Nesse ponto, a estratégia é dar um passo atrás mentalmente e separar a pessoa ou requisitante do pedido à oferta. Concentre a sua decisão exclusivamente nos méritos daquilo que está sendo oferecido. O carro é bom mesmo? O serviço vale a pena? A ideia faz sentido e não na pessoa simpática que está te apresentando a oferta. É separar o mensageiro da mensagem. Faz todo sentido. Isolar a decisão daquele sentimento de afeição, talvez artificialmente criado. Ótimo. Vamos então para o quinto princípio, autoridade. Essa nossa tendência quase automática de obedecer a figuras de autoridade.
Essa é profundamente arraigada na gente. Desde criança, somos treinados a respeitar e obedecer à autoridade legítima. Pais, professores, médicos, policiais, chefes. E isso, na maior parte das vezes, é bom, é necessário para a sociedade funcionar, para ter ordem. O problema é quando essa obediência se torna automática demais, cega. Quando a gente obedece só porque a ordem veio de cima, mesmo que a ordem seja errada ou antiética. E o experimento mais famoso e mais perturbador que mostrou o poder disso foi o de Stanley Milgram, lá nos anos 60. Ah, o famoso estudo dos choques elétricos. É sempre chocante relembrar. Você pode nos contar os detalhes e os resultados? Claro, o Milgram recrutou voluntários comuns para um suposto estudo sobre memória e aprendizado na Universidade de Yale. O voluntário era sorteado para ser o professor e a tarefa dele era aplicar choques elétricos cada vez mais fortes num outro participante, o aluno, que na verdade era um ator, cúmplice do Milgram, toda vez que o aluno errasse uma resposta numa tarefa de memória. Os choques iam de 15 a 450 volts. E tinha uma figura de autoridade ali, né? Sim, o pesquisador. Um sujeito de jaleco branco com ar sério, representando a autoridade científica de Yale. Era ele quem dava as ordens para o professor continuar aplicando choques, usando frases como, por favor, continue, o experimento exige que você continue, é absolutamente essencial que você continue, você não tem escolha, você tem que continuar. Isso mesmo quando o aluno começava a gritar de dor, a reclamar de problemas cardíacos, a implorar para parar e, nos níveis mais altos de choque, ficava em silêncio total, como se tivesse desmaiado ou morrido. E os resultados foram assustadores. Assustadores é pouco. Cerca de 2/3, 65% dos participantes foram até o fim. Obedeceram às ordens do pesquisador e aplicaram um choque máximo de 450 volts no aluno silencioso. E olha que importante, nenhum participante parou quando o aluno pediu para sair pela primeira vez. Nenhum. E não era sadismo, viu? Os vídeos mostram os professores sofrendo horrores com a situação, suando, tremendo, gaguejando, protestando contra o pesquisador, mas a maioria continuava obedecendo. A pressão da autoridade era mais forte que a consciência deles. Nossa! E quando o Milgram variava as condições, por exemplo, tirando o pesquisador da sala e dando as ordens por telefone, ou colocando duas autoridades dando ordens conflitantes, a obediência caía drasticamente. A conclusão dele foi brutal. Adultos normais têm uma disposição extrema de ir até o fim em obediência a uma ordem vinda de uma autoridade, mesmo que isso signifique infligir dor severa a um inocente. As implicações disso para entender a obediência em guerras, em regimes autoritários e em hierarquias no trabalho são gigantescas. E no nosso dia a dia a gente vê exemplos talvez menos dramáticos, mas ainda assim perigosos, dessa obediência automática à autoridade, né? Como no ambiente médico que Cialdini cita. Sim, ele menciona estudos que mostram uma deferência quase que automática, às vezes perigosa, de enfermeiros a ordens médicas, mesmo quando a ordem parece claramente errada. Estima-se que uma porcentagem significativa de erros de medicação em hospitais aconteça por causa dessa dificuldade em questionar a autoridade do médico. Ele até conta aquele caso anedótico, mas super ilustrativo, da enfermeira que recebeu uma receita para aplicar gotas no ouvido direito do paciente, mas a abreviação estava meio ambígua, R-ear, e ela interpretou como rectal ear, ouvido retal, e aplicou as gotas no ânus do paciente. Não acredito. Pois é, ela achou estranho, mas não questionou a ordem vinda da autoridade. Mostra o perigo do piloto automático da obediência. E como na maioria das vezes a gente não tem como verificar as credenciais reais de uma autoridade, a gente acaba reagindo aos símbolos de autoridade, né? Exatamente. A aparência. Exatamente. E os símbolos são muito mais fáceis de falsificar do que a autoridade real. Cialdini foca em 3 símbolos principais que disparam nossa obediência automática: títulos,
Roupas e acessórios, que ele chama de trappings. Títulos como doutor, professor, juiz, presidente, eles não só evocam respeito e deferência, mas podem até alterar nossa percepção física. Tem estudos mostrando que pessoas com títulos de status mais alto são percebidas como sendo fisicamente mais altas do que realmente são. Que curioso. E o poder dos títulos foi demonstrado naquele estudo assustador do Hoffling com as enfermeiras, lembra? 95% delas estavam prontas para administrar uma dose perigosa de uma droga não autorizada num paciente, baseadas unicamente numa ordem dada por telefone por um sujeito que se identificou como o Dr. Fulano, mas que elas nunca tinham visto na vida. O título bastou. Assustador mesmo. E as roupas? O poder do uniforme ou do terno bem cortado? Enorme também. Roupas que simbolizam autoridade, um uniforme de guarda de segurança, um uniforme militar, ou mesmo um terno de negócios formal, aumentam drasticamente a chance de as pessoas obedecerem a pedidos. Naquele estudo do Leonard Bickman, as pessoas na rua eram muito mais propensas a atender pedidos triviais, tipo pegar um lixo do chão, dar uma moeda para o parquímetro, se a pessoa que pedia estivesse usando um uniforme de guarda, a obediência foi de 92%, do que se estivesse com roupas normais, só 42%. Nossa, mais que o dobro. E outro estudo mostrou que os pedestres eram 3,5 vezes mais propensos a seguir um sujeito de terno e gravata atravessando a rua fora da faixa do que se ele estivesse vestido casualmente. O terno comunicava autoridade e as pessoas seguiram. E os acessórios? Carro importado, relógio caro, joias. Funcionam do mesmo jeito. Itens que a gente associa a status, riqueza, poder, também funcionam como símbolos de autoridade e evocam deferência. Teve um estudo que descobriu que os motoristas esperavam significativamente mais tempo antes de buzinar para um carro de luxo que estava parado no sinal verde do que para um carro mais velho e econômico na mesma situação. O carro caro intimidava. E claro, golpistas profissionais usam muito roupas e acessórios caros para projetar essa aura de sucesso e autoridade e ganhar a confiança das vítimas. Então, como a gente pode se defender dessa influência tão forte da autoridade, especialmente quando ela vem só dos símbolos e não da substância? A primeira linha de defesa é a consciência. Saber que a autoridade tem esse poder sobre nós e que seus símbolos são facilmente falsificáveis já nos deixa mais alertas. Aí, diante de uma tentativa de influência que parece vir de uma autoridade, o Cialdini sugere fazer 2 perguntas bem pragmáticas. Primeira, essa pessoa que se apresenta como autoridade é realmente um especialista relevante neste assunto específico? Aquele ator famoso que fez papel de médico na novela tem autoridade para dar opinião sobre medicina? Claro que não. Focar na relevância das credenciais para o assunto em questão é fundamental. Certo. E a segunda pergunta? A segunda é, considerando a situação, quão confiável podemos esperar que esse especialista seja? A gente precisa pensar nos possíveis interesses e motivações dessa autoridade. Ela tem algo a ganhar pessoalmente se nos convencer. Ela está sendo paga para dizer isso. Ela pode estar distorcendo a informação para nos beneficiar de alguma forma. E aí a gente tem que ficar atenta também àquelas táticas que tentam aumentar artificialmente a percepção de confiabilidade, né? Exatamente, como aquela tática de argumentar contra o próprio interesse. O persuasor menciona uma pequena desvantagem ou um pequeno defeito na sua posição ou no seu produto para parecer super honesto, imparcial, confiável. Olha, nosso produto é ótimo, mas ele é um pouco mais caro mesmo. Isso desarma a gente e aumenta a credibilidade de todo o resto que ele disser. A Listerine fez isso, né? O gosto que você odeia 2 vezes ao dia. Exato. A Avis. Nós somos o número 2, por isso nos esforçamos mais. E o exemplo do garçom Vincent, que o Cialdini conta, é perfeito. Ele ganhava a confiança dos clientes fingindo desaconselhar sutilmente o primeiro prato que eles escolhiam, que era talvez um pouquinho mais caro, e sugerindo outro um pouquinho mais barato. Ah, esse hoje não está tão bom, acho que o senhor ia gostar mais desse outro aqui. Com isso, ele se estabelecia como um aliado honesto, um expert confiável que estava do lado do cliente. E aí, com essa credibilidade estabelecida, ele conseguia vender vinhos muito mais caros, sobremesa para todo mundo. A pequena concessão inicial abria a porta para lucros maiores depois. Brilhante e perigoso. Ótimo. Vamos então para o 6º e último princípio: escassez.
A ideia de que oportunidades, produtos e informações parecem mais valiosas para nós quando a disponibilidade deles é limitada. Esse princípio mexe direto com o nosso medo de perder, com o FOMO, Fear of Missing Out, antes mesmo de existir esse nome. A lógica básica é, coisas que são difíceis de conseguir geralmente são melhores do que coisas fáceis de conseguir. Então, a gente usa a disponibilidade ou a falta dela como um atalho rápido para julgar o valor ou a qualidade de algo. E os profissionais da persuasão, claro, usam e abusam disso. A tática do número limitado é clássica. Últimas unidades. Só restam 2 lotes esse preço. Vagas limitadas. Isso cria uma sensação de urgência, de que se a gente não agir rápido, vai perder a chance. Pode ser verdade, mas muitas vezes é só uma tática. E a tática do prazo curto, a deadline, mesma coisa. Oferta válida só hoje, liquidação relâmpago só até amanhã. O vendedor só vai passar na sua cidade hoje, aproveite. Force uma decisão impulsiva, baseada no medo de perder a oportunidade, sem dar tempo para pensar direito. Aqueles golpes de investimento por telefone, os boiler rooms, usam muito isso. Pressão total para você comprar as ações agora, antes que a oportunidade única desapareça. E às vezes a tática é ainda mais engenhosa, como vender algo justamente no momento em que ele parece ter ficado indisponível. Sim, o Cialdini descreve o vendedor de eletrodomésticos que, quando percebe que o cliente está bem interessado no modelo específico, ele checa o estoque e volta com cara de triste. Puxa, que pena! O último foi vendido há 20 minutos. O cliente, que agora tem certeza que queria aquele modelo, porque ele ficou escasso de repente, expressa sua decepção. Aí o vendedor, muito solícito, diz: "Mas espera aí, deixa eu dar só mais uma olhadinha lá no fundo do depósito, vai que..." E claro, milagrosamente, ele encontra mais um. O cliente, aliviado e ainda sob o efeito da escassez recém-criada, compra na hora, sem nem pensar 2 vezes. É muita malandragem. Mas o poder da escassez não vem só dessa associação raro igual valioso, né? Tem outro mecanismo psicológico bem forte aí por trás, que é a tal da reatância psicológica. Exatamente. Essa teoria foi desenvolvida pelo psicólogo Jack Bram. Reatância psicológica é, basicamente, a nossa reação de não me diga o que fazer. A gente odeia sentir que nossa liberdade de escolha está sendo limitada ou ameaçada. Quando isso acontece, quando sentimos que uma opção está sendo tirada de nós, nosso desejo por aquela opção específica aumenta muito. E a gente se esforça para reafirmar nossa liberdade, muitas vezes querendo justamente aquilo que foi proibido ou restringido. É o famoso efeito do fruto proibido. E isso começa bem cedo na vida, né? Naquela fase dos terrible twos, os 2 anos de idade. Começa ali mesmo. É quando a criança descobre que é um indivíduo separado, com vontade própria, e começa a testar todos os limites da autoridade e da liberdade. Tem um estudo clássico que colocou uma barreira de acrílico transparente entre meninos de 2 anos e uns brinquedos. Para um grupo, a barreira era baixinha, fácil de passar por cima. Para o outro era mais alta, difícil. Adivinha qual brinquedo eles foram tentar pegar primeiro e com mais vontade? O que estava atrás da barreira mais alta. Exato! A dificuldade, a restrição à liberdade aumentou o desejo pelo brinquedo. E na adolescência, então? Vemos o clássico efeito Romeu e Julieta. A interferência dos pais, a proibição do namoro, muitas vezes só serve para intensificar os sentimentos dos jovens e fortalecer o relacionamento, pelo menos por um tempo. A dificuldade aumenta o valor percebido. Um estudo no Colorado mostrou exatamente isso. Feito contrário do que se pretendia. Com certeza absoluta, Cialdini dá exemplos ótimos quando a cidade de Kennesaw, na Geórgia, aprovou uma lei meio bizarra, obrigando todo chefe de família a ter uma arma em casa. O que aconteceu? As vendas de armas na cidade aumentaram, mas principalmente para não residentes. Gente de fora vinha comprar lá, talvez como um ato de desafio à lei, mesmo que ela não se aplicasse a eles. Que irônico. Quando o condado de Dade, na Flórida, proibiu detergentes com fosfatos por questões ambientais, os moradores não só começaram a contrabandear o produto de condados vizinhos, como passaram a achar que os detergentes com fosfato eram melhores do que achavam antes. Diziam que limpavam mais, deixavam a roupa mais branca, eram mais suaves. A proibição aumentou o valor percebido do produto. E a censura de informações, livros proibidos, filmes censurados, até uma informação que o juiz manda o júri desconsiderar num julgamento,
frequentemente tem esse efeito bumerangue. Aumenta o desejo do público por aquela informação e piora, a torna mais crível aos olhos das pessoas. Jurados instruídos a ignorar uma prova podem, paradoxalmente, acabar dando mais peso a ela na hora de decidir. É a nossa teimosia em ação. E Cialdini também fala sobre umas condições que deixam o princípio da escassez ainda mais poderoso. Quais são elas? São duas condições principais que turbinam o efeito da escassez. A primeira é a escassez recente. A gente valoriza muito mais as coisas que se tornaram escassas recentemente do que aquelas que sempre foram escassas. Tem um estudo ótimo com potes de biscoito do Stephen Warshaw. Os participantes provavam o biscoito e avaliavam. Um grupo pegava o biscoito de um pote que só tinha 2 biscoitos desde o início. Outro grupo pegava de um pote que inicialmente tinha 10 biscoitos, mas que foi substituído por um com apenas 2. Qual grupo achou o biscoito mais gostoso e mais desejável? O grupo que viu a abundância 10 biscoitos virar escassez 2 biscoitos. Exatamente. A experiência da perda, da diminuição da disponibilidade foi um motivador muito mais forte do que a escassez constante. O biscoito que ficou raro de repente pareceu mais valioso. Isso tem umas implicações sociais bem interessantes, né? Como na teoria das revoluções. Tem sim. O James C. Davis argumenta que as revoluções raramente acontecem nas sociedades onde as pessoas sempre foram superoprimidas e nunca tiveram nada. Elas são mais prováveis de explodir justamente naquelas sociedades onde houve um período de melhoria econômica e social, onde as pessoas começaram a ter mais liberdade, mais prosperidade, e aí, de repente, acontece uma reversão abrupta. Alguma crise, alguma repressão que tire essas conquistas recentes. São as pessoas que provaram uma vida melhor e a veem sendo arrancada delas, que têm mais probabilidade de se revoltar. A perda da liberdade ou da prosperidade recém-adquirida é um combustível poderoso para a revolta. Isso vale para a política e vale até para criar filhos. Dar privilégios de forma inconsistente e depois tentar tirar é receita quase certa para rebeldia. A criança vai lutar para manter a liberdade que já teve. Faz sentido. E qual é a segunda condição que intensifica a escassez? E a escassez por competição ou por demanda social. A gente deseja ainda mais um item escasso quando a gente percebe que está competindo por ele com outras pessoas. No mesmo estudo dos biscoitos, teve uma variação genial. Em uma condição, o pote com 10 biscoitos era substituído pelo pote com 2, porque, supostamente, outros participantes do estudo tinham comido os outros 8. Ou seja, a escassez foi causada pela demanda social, pela competição. Esses biscoitos, os que ficaram escassos por causa da competição, foram avaliados como os mais desejáveis de todos. A ideia de que outros também querem aquilo valida o valor do item e acende nosso espírito competitivo. E como os persuasores usam isso? Mostra imagens de multidões competindo para entrar. Leilões são a epítome disso, né? A competição acirrada pode levar as pessoas a dar lances totalmente irracionais só pelo desejo de ganhar o item do outro. Corretor de imóvel que na hora H menciona sutilmente que tem um outro casal muito interessado que talvez faça uma proposta hoje mesmo. Ah, clássico para pressionar o comprador indeciso. O goosing him off the fence, como diz o Cialdini. Exato. Aquela disputa feroz entre as redes de TV ABC e CBS pelos direitos de exibir o filme O Destino do Poseidon pela primeira vez na TV. A competição foi tão acirrada que a ABC acabou pagando um valor ridiculamente alto, muito acima do que o filme realmente valia em termos de audiência, só para vencer a disputa com a rival. A excitação da competição pela coisa escassa simplesmente nublou o julgamento financeiro deles. Com a escassez sendo tão poderosa e mexendo tanto com as nossas emoções, como é que a gente pode se defender para não tomar decisões ruins por causa dela? Olha, a maior dificuldade aqui é que a escassez, principalmente quando combinada com competição, dispara uma reação muito emocional na gente. Uma excitação, uma urgência que atrapalha o pensamento claro, racional. Então, a primeira etapa da defesa é usar essa própria excitação como um sinal de alerta. Quando você sentir aquela pressão no peito, aquela agitação mental causada por uma oportunidade que parece única, limitada, prestes a escapar, respira fundo, se acalma. Antes de decidir qualquer coisa, tenta esfriar a cabeça. Certo, reconhecer a emoção e tentar neutralizá-la. E depois?
A segunda etapa é se perguntar: por que eu quero esse item? O meu desejo vem da utilidade real dele? Eu quero esse carro para dirigir? Esse biscoito para comer? Esse serviço para usar no meu dia a dia? Ou o meu desejo vem principalmente do fato de que ele é raro, de que está acabando, de que outros também querem, de que é proibido? É o desejo de possuir a coisa escassa ou o desejo de usufruir da coisa em si? O Cialdini nos lembra: os biscoitos escassos lá do experimento não tinham um gosto melhor por serem escassos. A raridade não muda a qualidade intrínseca da coisa. Se a gente perceber que o nosso desejo vem mais da vontade de ter o que é difícil ou disputado e não da função real do item, provavelmente a gente está caindo na armadilha da escassez e é melhor resistir ao impulso. Excelente conselho. Bom, recapitulando então, a gente explorou hoje em profundidade esses 6 princípios universais da influência que o Cialdini identificou: reciprocidade, coerência e compromisso, prova social, afeição, autoridade e escassez. São, no fundo, atalhos mentais que todos nós usamos o tempo todo para conseguir navegar num mundo que é cada vez mais complexo, mais cheio de informação, né? Exato. E é super importante entender que esses atalhos, na maior parte do tempo, eles nos servem muito bem. Eles nos permitem tomar decisões de forma rápida e eficiente na maioria das situações. O perigo real mora na exploração desses atalhos, quando alguém, um vendedor, um político, um golpista, usa dados falsos, manipula as situações para acionar artificialmente esses nossos padrões automáticos de resposta. Aí a gente fica vulnerável. Uma prova social fabricada, uma similaridade fingida, uma autoridade que não tem nada a ver com o assunto, uma escassez criada artificialmente. E o pior é que a velocidade da vida moderna, a sobrecarga de informação, tudo isso nos torna cada vez mais dependentes desses atalhos, o que, claro, aumenta as chances e a frequência com que eles são explorados contra nós. O que tudo isso significa para a gente? Significa que ter consciência desses gatilhos automáticos, entender como eles funcionam e como podem ser usados contra nós, é o primeiro passo fundamental para a gente retolar um pouco o controle sobre as nossas próprias decisões, para a gente se tornar menos suscetível a ser influenciado de forma indevida. Não é para a gente abandonar os atalhos, eles são úteis, mas sim para a gente aprender a reconhecer e a resistir às tentativas de manipulação. É quase como defender a integridade desses princípios para que eles continuem nos servindo bem, em vez de serem usados para nos prejudicar. Perfeito. E eu adicionaria que, mesmo quando não tem ninguém tentando manipular a gente de propósito, ter consciência desses princípios nos ajuda a dar uma checada nos nossos próprios atalhos mentais, comparar a resposta automática com outras fontes de informação, os fatos objetivos, a nossa experiência passada, o nosso julgamento crítico. Isso ajuda a evitar erros que a gente cometeria naturalmente só por seguir o atalho sem pensar. E talvez fique aqui uma reflexão final para quem nos ouve. Nesse mundo cada vez mais acelerado, mais complexo, mais saturado de informação, onde a nossa dependência dos atalhos mentais só tende a crescer, como é que a gente pode encontrar o equilíbrio certo? O equilíbrio entre a necessidade de eficiência na tomada de decisão, que os atalhos nos dão, e a necessidade de análise crítica para não sermos constantemente enganados ou manipulados por esses mesmos atalhos que deveriam nos ajudar. Qual o futuro do jogo entre a resposta automática e a análise cuidadosa nas interações humanas? Uma questão fundamental mesmo para os nossos tempos. Bom, agradeço demais a sua companhia e a de todos que nos ouviram nessa exploração super aprofundada dos mecanismos da influência. Foi uma viagem e tanto. Até a próxima!